Bom, boa noite a todas as pessoas que já estão nos acompanhando nesta live, e eu quero agradecer já desta participação de vocês aqui nessa live, e hoje nós faremos mais essa live, e nela trataremos sobre a lei de subsídio emergencial Aldir Blanc. E nós vamos contar com a participação de 5 integrantes da cultura aqui de Piracicaba, cantora, uma artista cantora, do campo da área da música, da artes visuais, da dança, do teatro, e nós vamos fazer uma apresentação rapidamente de cada uma dessas pessoas, e depois nós vamos chamar para participar também desta live, que participará desta live, o professor Adelino, nosso pré-candidato a prefeito, e o André Ravasco, que vai fazer um debate aqui conosco sobre a importância dessa lei e como se dará a implementação dela. E aí eu vou começar a nossa apresentação com a Fernanda Ferreira, para que ela faça uma apresentação rápida, né, dela, e daí cada uma das outras que farão a sua apresentação. Fernanda. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Como a Rai disse, meu nome é Fernanda Ferreira, eu sou artista da dança aqui em Piracicaba, né? Sou ativista cultural e estou aqui para a gente bater esse papo bem gostoso e a gente contribuir aí com a formação dessa lei. Obrigada. A Júlia. Oi, boa noite, meu nome é Júlia Zen, eu sou artista visual aqui em Piracicaba e produtora cultural. O Chapéu, uma apresentação rápida, Chapéu. Boa noite, aqui chegando Antônio Chapéu, ator e diretor teatral aqui da cidade. A Fátima. Oi, boa noite, eu sou a Fátima Mones, sou atriz, professora de teatro e ativista cultural aí, na Resistência. Legal. Oi, Sandra. Oi, meu amor. Oi, boa noite, gente. Eu sou Sandra Rodrigues, piracicabana, cantora. Boa noite a todos. Valeu. E agora vamos trazer aqui para a nossa live o professor Adelino e o André Ravasco. Acho que para a gente ter uma agilidade aqui na nossa live, eu vou passar a palavra, né, nós fizemos uma breve apresentação das participantes que contribuirão aqui conosco com perguntas, para que nós possamos ter um maior esclarecimento da importância desta lei e como as pessoas, né, do mundo das artes, os produtores e os fazedores de culturas poderão se beneficiar desta lei Aldir Blanc. É uma conquista da sociedade, e especial dessa categoria, que, em razão da pandemia, estão numa situação muito delicada, e graças à mobilização desta categoria, conseguiram fazer com que o Congresso aprovasse essa lei, mas dessa lei, para ser implementada, ela vai precisar de uma mobilização, nós vamos precisar continuar nos mobilizando para que os estados e os municípios a implementem e executem esses valores. Então, vai precisar de uma participação efetiva. E, com base nisso, eu quero passar a fala para o professor Adelino para fazer uma introdução, né, da importância desta lei e como nós vamos continuar nessa mobilização para que essa lei seja implementada. O professor Adelino é o nosso pré-candidato a prefeito,
aqui pelo Partido dos Trabalhadores, e aí com a fala o nosso grande amigo e companheiro Adelino. Obrigado, Rai, boa noite, querida, boa noite a todos que acompanham essa live, a todos que participam dessa importante live, né? Discutir a lei Aldir Blanc é entrar num debate fundamental da nossa sociedade. Eu queria falar muito rapidamente, Rai, primeiro dizer que o tema da cultura é central para qualquer sociedade que se quer aberta, democrática, né? E qualquer sociedade que avance para um nível de civilização, eu diria assim, mais alto, né? É o que nós queremos. Nós queremos que a cultura seja um bem acessível a todos, né? Um dos temas que debatemos é justamente o direito à cultura. O direito à cultura que passa a dimensão da educação, mas também a democratização da cultura. Nós precisamos de incentivo para que as iniciativas culturais que brotam, né, que nascem nas comunidades, também sejam legitimadas, né? Não só o consumo, do ponto de vista dessa cultura já reconhecida, mas também a democratização das expressões de cultura. Eu queria, nessa rápida introdução, lembrar que a Lei Aldir Blanc é uma lei que nasce de um projeto da nossa querida companheira Benedita da Silva, lá do Rio de Janeiro. E é uma lei que leva a assinatura de 23 outros deputados, né? Tamanha importância. E nesse momento de pandemia, nós percebemos o agravamento das graves situações de desigualdade no Brasil. Então, nós não vivemos apenas uma crise do ponto de vista da saúde pública, uma crise sanitária, é uma crise política, é uma crise da educação e é uma crise também da cultura, né? Então, nós defendemos, no primeiro momento, um debate difícil, o auxílio emergencial, a renda cidadã para todos os brasileiros. E nessa mesma linha, surge esse projeto encabeçado pela querida deputada Benedita, de defesa também da classe artística e de todos os profissionais que trabalham com arte no país. Então, nós entendemos que os artistas, com a pandemia, foram os primeiros a pararem e certamente vão ser os últimos a voltarem às atividades, né? Então, a importância de uma lei como essa é no sentido de reconhecer o papel central do artista numa sociedade que se quer desenvolvida e que se quer democrática. Então, é um prazer participar desse debate. Na nossa concepção de política, na nossa concepção de sociedade, a cultura é um elemento que impulsiona, né? É um elemento que dá a marca de uma outra perspectiva de organização, de uma outra perspectiva de não só de sociedade, de sociabilidade, mas uma outra perspectiva que abre, principalmente para os jovens, né, o caminho promissor das potencialidades humanas. Eu vou terminar dizendo isso. Trabalhar arte é potencializar tudo aquilo que o ser humano traz, né, enquanto possibilidade. As potências humanas, elas, por meio da arte, elas encontram dimensões ousadas, originais, né? O filósofo Nietzsche, Rai, ele diz que talvez somente a arte possa ainda nos trazer algum alento. E nesse momento de isolamento social, de situação mais dura na vida de todo mundo, a perda de familiares, de amigos, de vizinhos, a arte é um caminho de alento. Então, nós precisamos apoiar, entender como essa lei vai ser aplicada em Piracicaba e fomentar ainda mais, né, a prática da arte, das expressões artísticas em nosso meio.
André, vai ser um prazer te ouvir, porque nós vamos aprender um pouco aí com a sua experiência. Eu fico por aqui, Rai, e depois, se surgir algum tema para a gente poder debater, vai ser um prazer. Legal, obrigada, professor Adelino, pela sua contribuição e já essa reflexão no início dessa live. E agora nós abrimos a fala para o André, para que ele faça também a sua apresentação e aí já fazer a exposição da importância dessa lei, André. Nós agradecemos muito pela sua participação, por estar aqui conosco, contribuindo com essa discussão, porque muitas pessoas ainda não sabem como essa lei vai ser implementada e como aqueles que mais precisam desse benefício, aqueles e aquelas, né, porque nós temos um conjunto grande de mulheres trabalhadoras também no mundo das artes, no mundo da cultura, e que está, né, numa situação bastante delicada e que essa lei precisava já estar sendo executada para que esse benefício chegue o mais rápido às pessoas que tanto precisam desse benefício. Então, passo a palavra para você, para que você possa colaborar aqui conosco, e nosso muito obrigada por sua participação aqui conosco. Boa noite, Rai, Adelino, todos os outros e outras participantes dessa live, Vanderlei, que está no suporte, muito obrigado pela gentileza. Queria começar dizendo que é um prazer, em plena pandemia, poder falar de arte e cultura no nosso país, né? Então, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, debatendo e conversando sobre arte e cultura. Eu me chamo André Ravasco, e minha cidade de origem e atuação é São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né? Uma cidade importante economicamente aqui no estado, e faço parte aqui de um espaço independente, um teatro independente chamado Teatro da Rua Elisa, né? Um teatro mantido por coletivos de artistas, e faço parte também do FLIGSP, Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo, e é deste lugar que estou falando a respeito da Lei Aldir Blanc, né? O FLIGSP é um movimento que discute políticas públicas de cultura no litoral, interior e Grande São Paulo há quase 15 anos. Ele é um movimento organizado pela sociedade civil, por fazedores de cultura e por pessoas interessadas em política pública de cultura no estado de São Paulo. E a partir desse lugar que eu, então, falo. Vamos lá. Como Adelino colocou aqui tão bem, a Lei Aldir Blanc, ela é uma grande vitória, né, para a nossa categoria, para o nosso setor. É um setor que vem no estado de calamidade bem antes de começar a calamidade do Covid-19, ou seja, o setor da cultura já há alguns anos vem sofrendo, né, com um descaso, e o que, de certa forma, nos colocou em estado de calamidade, principalmente pensando do ponto de vista das ações de política pública da federação. Haja visto que, depois de 16, do golpe de 16, houve uma tentativa de acabar com o Ministério da Cultura. Naquele momento, isso não aconteceu, mas, de certa forma, ele foi desmontado até a entrada do atual governo, né? Então, de certa forma, esse estado de calamidade ele já se apresenta muito antes do Covid-19 no setor da cultura. E estou fazendo esse preâmbulo para dizer que este, na verdade, já é o cenário que o setor da cultura se encontrava quando começa a crise do coronavírus.
né? Porém, o coronavírus, ele impõe a todos, toda a sociedade brasileira, essa paralisação, como bem já colocou o Adelino, nós paramos e não temos previsões de quando retornaremos às nossas atividades. Tentando conceitualizar a Lei Aldir Blanc, como ela surge, seus objetivos, eu acho que é importante, primeiro, deixar extremamente claro que a Lei Aldir Blanc é uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras do setor da arte e da cultura no Brasil. Ela surge a partir de uma movimentação muito intensa deste segmento, desse setor. Tem uma figura que é estruturante na criação da Lei Aldir Blanc, que é o Célio Turino. O Célio Turino, ele foi responsável no governo no Ministério do Gil em criar os pontos de cultura, implementar a Lei Cultura Viva, o Sistema Nacional de Cultura. Então, quando começa a pandemia, o Célio escreve um artigo falando sobre a renda básica ao setor da cultura, né? E ele traz, então, neste momento, a necessidade de uma renda para esse setor. A Jandira Fegali chama o Célio para, então, pensar esta lei, e aí, como bem colocou o Adelino, tinha um projeto da Benedita da Silva, que já tratava desse tema, e 4 outros projetos na Câmara dos Deputados que também iam tratar desse setor. Tinha projeto desde isenção de pagamento de água e luz para espaços, linhas de financiamento, tinha vários. E aí, a partir desse momento que a Jandira Fegali, então, chama o Célio Turino, ele junta um conjunto de pessoas em torno dele ali para pensar uma lei de emergência cultural, né? Não se tinha o nome Aldir Blanc naquele momento, e a partir de uma movimentação extraordinária, né, começa uma sequência de reuniões para escutar o setor da arte e da cultura a respeito do que poderia ser essa lei. E junta-se todos os PLs para chegar, então, na lei que depois vem ser chamada Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor. Eu estou colocando isso para mostrar a importância do nosso setor neste momento. Naquele momento, não se tinha ainda a ideia de transferência da federação aos estados e municípios. A ideia era um auxílio a espaços e subsídio a pessoas a partir de uma instituição financeira como é o Auxílio Federal, né? Porém, como o Célio vem da experiência do Sistema Nacional de Cultura, se pensou que esta seria, então, uma oportunidade extraordinária para que pudéssemos, então, experimentar como seria o repasse da federação aos estados e aos municípios, algo que, nessa escala, nunca tinha acontecido no nosso país. E aqui tem um elemento político importantíssimo. Talvez seja a primeira vez que vamos experimentar o que poderia e o que poderá ser um sistema nacional de cultura com repasses da federação aos estados e aos municípios. Por isso, a Lei Aldir Blanc, ela tem uma importância maior do que propriamente o recurso que vai chegar. Ela consolida todo um projeto e um pensamento. A gente tem a possibilidade de experimentar isso, uma vez que todos os municípios da federação receberão repasse, todos os municípios, os estados e o Distrito Federal. Então, é importante a gente ter isso claro. Depois de uma longa articulação nacional de escutas, se chegou a esse modelo de transferência de recursos aos estados e os municípios. Neste momento, houve um envolvimento enorme de gestores públicos municipais e estaduais que encontravam-se sem dinheiro naquele momento, né, porque o país está paralisado, e de prefeitos, governadores, deputados, né, em torno da Lei Aldir Blanc. Agora, por que eu estou dizendo que a gente já estava em estado de calamidade? Se pensou naquele momento que precisaria por volta de 3 bilhões e 600 milhões de reais para pensar esta ação.
Quando começou a investigar de onde viria esse dinheiro, se descobriu que no Fundo Nacional de Cultura estava parado 3 bilhões de reais que não foram injetados e que não cumpriram a sua destinação, que era ser investido no setor da arte e da cultura. Ou seja, isso é superávit, tirando ainda o investimento desse ano, né? Ou seja, nós tínhamos lá 3 bilhões que nunca foi investido de superávit, ou seja, que dá para cobrir a lei. E esse é um ponto importante para a gente ter claro que nós não estamos, com a Lei Aldir Blanc, tirando recurso de nenhum outro lugar. Esse é um dinheiro da cultura que vai ser investido na área da arte e da cultura, né? Eu acho que esse é um elemento, uma informação importante. E o que se destina, então, à Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc tem 3 pontos estruturantes. No artigo 2º da lei, e tem um elemento importante, então, da lei, que é assim, a Lei 14.017, ela vai falar assim, no cabeçalho da lei, se vocês pegarem no Diário Oficial, e esse é um elemento importante, esta lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto, aí vem o decreto lá, que é o decreto número 6, de 20 de março de 2020. Então, esse é um elemento importante para pensar os estados e os municípios. Esse recurso é para ser destinado para ações emergenciais. E qual que é o objetivo da lei? Ele tem 3 elementos fundamentais, mas tem um quarto que a gente tem que tocar nele. Então, a lei vai dizer que ele tem um investimento de 3 bilhões que será repassado aos estados e aos municípios, né? Sendo que metade é repassada aos estados e a outra metade aos municípios. E tem 3 itens que a lei precisa cumprir. O primeiro deles, que está no artigo 2º, vai tratar da renda emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? É uma renda de R$600 em 3 parcelas, seguindo as mesmas regras do auxílio geral que foi aprovado em abril. O item 2 fala de um subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas, pequenas empresas, cooperativas, instituições. Então, a gente está falando de subsídios. E é importante termos claro que a lei, então, trata de transferência de renda. Isso é um elemento importante. Esses 2 itens falam de transferência de renda, tanto a pessoas físicas, no item 1, quanto a subsídio a espaços, nesse sentido amplo, no item 2. E o item 3, então, que é no mínimo 20%, então, perceba, até 80% deste valor é para ser investido nesses 2 itens, e no mínimo 20% no item 3, que trata de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens, serviços, compra diretas e tudo mais. A lei, basicamente, esses 3 bilhões é para atender esses 3 itens, né? E tem um quarto que não fica muito claro, mas ele indica que as instituições financeiras nos estados e nos municípios podem estabelecer linhas de financiamentos com condições especiais a empresas, pequenas empresas do setor da cultura. A lei também vai tratar disso, né? Então, esse item, a lei basicamente tem esse objetivo, atender esses 3 itens. E para quê? Porque, como disse Avelino, o setor da arte e da cultura encontra-se paralisado, né? Aí, antes de que alguém diga, mas então o governo está colocando um dinheiro para socorrer o setor da cultura. Não, esse é um dinheiro da cultura para a cultura. E é importante a gente aqui também desconstruir uma ideia que foi trabalhada na cabeça do brasileiro médio, que diz que assim, o fazedor de arte e de cultura só quer mamar na teta do governo, na Lei Rouanet e tudo mais. Eu só quero trazer alguns dados que eu acho que são fundamentais e pode alimentar o nosso debate. O setor da arte e da cultura é responsável por gerar ao PIB nacional quase 3%, apesar do investimento ser
não chegar a 0,5%. O que significa que, para cada R$ 1 investido, isso é gerado de retorno ao Estado R$ 6. Isso é extremamente significativo. É desse setor econômico que nós estamos falando. No estado de São Paulo, o segmento da arte e da cultura é responsável por gerar quase 4% do PIB do estado de São Paulo. Apesar do investimento por parte do governo do estado em cultura ser menos de 0,5%. Então, nós estamos falando de um segmento que é estruturante na produção de riquezas do nosso país. Esta lei de emergência cultural, ela também trata deste lugar. E aí eu entro agora no fator, talvez, depois estou falando do econômico primeiro para desconstruir essa ideia do assistencialismo à cultura, mas aqui nós temos, por exemplo, talvez a função mais importante desse segmento, que é o setor simbólico. E aí é preciso também desconstruir uma ideia de arte e de cultura como entretenimento, né? Entretenimento é algo que, se a gente tem uma crise, eu deixo de consumir algo que não é tão importante. Essa é a primeira... O que a pandemia fez? A pandemia escancarou a importância da arte e da cultura como produtora de valor simbólico. Se não fosse a arte e a cultura e aquilo que ela produz, certamente nós teríamos um índice de doenças psicológicas muito, mas muito elevado. Então, nós estamos falando deste setor e de uma lei que vai garantir a existência deste setor pós-pandemia, né? A partir deste lugar que eu falo, eu acho que aqui eu já fiz uma explanação geral a respeito da lei, eu acho que trouxe esses elementos e me fico à disposição para a gente abrir o debate e falando mais especificamente de ponto a ponto. Se tiver alguma coisa que eu não passei, eu peço desculpa, mas podem colocar aqui que a gente vai falando e debatendo a partir daí. Muito obrigado por me escutar tão atentamente, o pessoal que está nos acompanhando também pelas redes sociais, boa noite a todos, inclusive eu vi alguns comentários de amigos e de pessoas queridas. Eu queria, antes de fechar essa primeira fala, fazer aqui uma reverência, um salve a uma pessoa fundamental na defesa da arte e da cultura no nosso estado, piracicabano, que é o meu amigo, parceiro, Antônio Chapéu. Então, eu finalizo assim. Valeu. Inclusive o Chapéu teve um papel importante na organização dessa live. Ela surgiu a partir de uma conversa num coletivo de pessoas que fazem cultura, que vivem da arte, e ele teve um papel importante na organização dessa live. Muito obrigada, Chapéu, e obrigada a todas as outras pessoas que também colaboraram. E antes de passar, acho que com certeza o Adelino teria bastante considerações a fazer sobre essa questão, Adelino, mas aí eu vou passar primeiro para as perguntas e depois nós voltamos, depois das perguntas, considerações, acho que as respostas por parte do André, e considerações também que o Adelino possa fazer sobre questões que são de suma importância para a nossa cidade, e inclusive para pensarmos políticas públicas para a cultura da nossa cidade. E aí, o ano que vem, esta lei vai ter uma importância muito grande do ponto de vista do orçamento e de ações para atender as reivindicações e essa questão mais emergencial dos trabalhadores e trabalhadoras das artes e da cultura.
E então eu passo agora a palavra, primeiramente, para a Fátima Muniz, que ela vai trazer os seus questionamentos, e depois, eu tinha pensado fazer isso por ordem alfabética, mas a Fátima está com um pequeno problema de conexão, então eu vou chamá-la primeiramente para ela fazer as suas perguntas. Fátima. A Fátima caiu, Está fora? Bom, então eu vou passar vou botar para a ordem alfabética, vou passar para o nosso amigo e companheiro Antônio Chapéu. Opa, nós aqui, boa noite. Primeiramente, saudar aí a todos, né, que eu tive que resolver uma situação aqui em casa, entrei meio atropelado, daí teve o celular também, que deu uns problemas já aqui, tá uma festa. Mas a gente não perde o humor, não perde a alegria, principalmente de poder contar aí com pessoas tão importantes, né, para a cultura da cidade, para as pessoas que vão fazer a cultura funcionar na cidade também, em breve. Isso é muito legal. E também, especialmente, o companheirão aí, o André, um cara que eu tenho falado que faz live, participa de live a cada meia hora, né? Tem essa disponibilidade, é um conhecedor da lei, né? E acompanhado por vários amigos lá de São José, que eu já vi aí saudando também, né, André? Então, muito legal você ter atendido esse nosso convite. E aí, diretamente na pergunta, André, a gente, não sei se é mito, é lenda, que o Brasil é um dos países que tem as melhores leis do mundo, né? Então, leis a gente tem. O que a gente não consegue fazer é funcionar as leis, né? Então, nesse sentido, o meu questionamento é justamente aí, né? Como a gente vai fazer chegar esses recursos nos grupos culturais da periferia, sabe? Aqui, por exemplo, nós temos a Casa do Hip Hop, que tem um funcionamento belíssimo, independente dos gestores públicos, entendeu? Fazem na raça, é um trabalho belíssimo na cidade. Tem batuque de umbigada, por exemplo, dos mestres antigos, sabe? Mestres aí na casa dos seus 80, 90 anos, sabe? Então, como fazer chegar essa lei, esses recursos para esses grupos, que realmente são os grupos que com certeza também estão em situação assim delicada nesse momento. Beleza. Eu já posso responder na sequência? Pode sim. Beleza. Eu acho, Chapéu, que a sua pergunta dá um gancho importante para a gente pensar o que será fundamental, o que será preciso fazer nos estados e nos municípios para que, de fato, a Lei Aldir Blanc cumpra a sua função, o seu papel, né? Eu, agora há pouco, recebi uma notícia de um grupo que está reunido com o ministro do Turismo, né? Tem um grupo que vem negociando com o ministro do Turismo a regulamentação federal do recurso que sairá de Brasília. Então, tem alguns elementos importantes. A lei, originalmente, foi pensada que tanto estados quanto municípios, eles cumpririam os 3 itens da lei, né? Que era renda emergencial, subsídio a espaços e editais. Na verdade, a gente estava trabalhando para que existisse uma pactuação entre estados e municípios para saber quem assumiria o quê, quem pagaria o quê, né? Então, foi construído já, que sairá na regulamentação, que os estados ficarão, então, com renda emergencial a pessoas, o item 1, e também com o item 3, né? Que é o editais, no mínimo 20% de editais. E os municípios, então, vão assumir o item 2, que os espaços, subsídio a espaços, e também os editais, né? Então, tanto o Estado como o município vão realizar o item 3. Esse é um elemento importante.
Agora, o que é preciso fazer quando, de fato, o recurso chegar aqui? Primeiro, todos os estados e os municípios terão que fazer uma lei autorizativa ou um decreto de suplementação orçamentária que vai também dizer como esse dinheiro não existia nem para os estados nem para o município. Então, os estados e o município vão ter que dizer que chegou esse dinheiro, então vai ter que dizer que esse dinheiro que não era previsto, ele entrou no orçamento, e dizer como esse dinheiro será gasto. E aqui tem um elemento importante, que aí eu já entro diretamente na sua questão, que é assim, o item 2, ele é extremamente aberto. Ele fala que será garantido um subsídio mensal a espaços, né, de arte e de cultura, num valor de 3 a 10 mil reais. Né? Só que ele não diz quantos meses, e ele não diz se essa escala entre 3 e 10, quanto vai ser, se é 3, 5 e 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, por exemplo. Isso tudo vai ter que ser construído, por exemplo, nos municípios. Para isso, nós vamos ter que ter um plano de aplicação dos recursos no município, tanto do subsídio de espaços, como, por exemplo, nós vamos ter que ter um plano para saber que editais são esses, o que vai ser compra direta, o que vai ser aquisição de bens e serviços, né? Então, nós vamos ter que ter 2 planos estruturantes aí que precisam ser construídos para que esse dinheiro seja aplicado de fato. E é neste ponto que nós podemos, de certa forma, enfrentar a questão que você traz. Será um desafio gigantesco. Primeiro, a gente precisa saber quem são esses espaços, né? E quem que o que compõe o setor da arte e da cultura, para que a gente possa fazer editais que alcancem, de certa forma, esse segmento como um todo, que chegue na periferia, que chegue nos invisíveis, por exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, nós temos muitas comunidades, muitos segmentos invisíveis, LGBTQI+, por exemplo, sabe? A gente começa a falar sobre, mas, por exemplo, ainda são invisíveis. Quantas políticas públicas voltadas para esse segmento nós temos? Os mestres da cultura popular, por exemplo, de tradição oral, como é que nós vamos chegar? O item 3, por exemplo, ele permite que a gente pense vários mecanismos diferentes. E aí, por exemplo, existe agora uma organização nacional que está ligada a uma organização estadual, a uma organização regional e a uma organização nos municípios que tem defendido que nós precisamos criar um comitê ou um grupo de trabalho junto nos municípios, junto ao poder público, para elaborar esses planos. E é neste lugar que nós podemos enfrentar a questão que você traz. Primeiro, nós vamos ter que ter representatividade da sociedade civil que tenha um conhecimento desse segmento como um todo, que possam aferir quem, de fato, pertence a essa cadeia e quem é mais vulnerável, né? Então, eu acho que esse é o elemento importante. O primeiro elemento estruturante é o cadastro. Esse cadastro já pode ser lançado agora. Esse cadastro, tanto o subsídio a pessoas, como a renda a pessoas, como o subsídio a espaços, eles são transferência de renda. Então, se você entrou no cadastro, cumpriu as regras estabelecidas, você automaticamente tem que receber esse dinheiro. Né? Então, é preciso que os municípios lancem um cadastro agora, cadastrem todo mundo, para que a gente tenha um mapa para poder criar os planos de aplicação desses recursos. É isso. Perfeito, André. O André, está aparecendo muitas perguntas e eu acredito que eu vou agora fazer a leitura de algumas perguntas e depois você responde para que nós... não sei se vai ser possível responder todas, mas aí a gente pode fazer, tá? Então, eu vou ler uma pergunta da Fátima e vou trazer mais uma pessoa que está aqui conosco, né, que é a Fernanda, para fazer a pergunta, e aí você tentar responder pelo menos de 2 pessoas. Rai, Oi. Eu queria só fazer um apontamento de 1 minuto. Tá. Não, eu queria destacar da fala do André e da questão do chapéu,
2 pontos. O primeiro, que o André ressalta, a superação de uma visão da cultura como mero entretenimento, que é próprio da indústria cultural. Então, nós precisamos aprender a dimensão da arte e da cultura como um aspecto, uma dimensão da nossa existência. E com a pandemia, essa dimensão ela se tornou muito relevante. Ela sempre teve um espaço, mas talvez ela não fosse tão percebida. Isso para dizer que nós precisamos de arte. E o outro ponto é aquilo que o Chapéu coloca, né? Em outras palavras, como fazer o recurso chegar na ponta. Então, eu queria só destacar aquilo que o André falou. Essa mobilização do ponto de vista do município, e eu entendo aqui, Chapéu, que há uma dimensão da organização política, né, dos artistas, dos setores ligados à cultura, para, inclusive, pressionar que todas essas etapas, do ponto de vista formal, elas sejam cumpridas com agilidade. Esse é um debate que a gente precisa fazer já no município de Piracicaba. Conselho de Cultura, quer dizer, como é que está sendo organizado, como é que a Secretaria de Cultura tem já se mobilizado para viabilizar que esses recursos cheguem já, o quanto antes, para os artistas. Queria só fazer esses apontamentos, Raia, volta a palavra para você. Perfeito, obrigada, Adelino, pela reflexão. Acho que é importante dar destaque para essas questões, inclusive a importância do Conselho, que não tem atuado em nenhum sentido. É um momento muito oportuno para que nós, todo esse segmento, se mobilize para que o Conselho, inclusive, exerça o seu papel e não fique apenas de defesa das ações do governo, sem pensar no conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras das artes. Eu vou fazer a leitura da pergunta da Fátima Muniz, que ela, infelizmente, está com problema na conexão, e então eu vou fazer a leitura da pergunta dela. A pergunta dela é a seguinte, André, e daí a Fernanda, eu passo para a Fernanda. Em relação aos outros funcionários da cultura, um técnico de som e luz, que é mais comum termos no interior, mas isto pode se aplicar a maquiadores, figurinistas. Se esse técnico tem uma MEI, ele pode se inscrever para receber de que forma esta verba? Pensando-se no futuro, esse prestador de serviços terá que se inserir em algum projeto, ou ele vai receber como renda emergencial, caso não receba ainda do governo federal. Mas dentro de um panorama futuro, como a lei olha para estes profissionais que não são os artistas, mas fazem parte da equipe técnica que cria e produz e participa dos espetáculos nos bastidores? Essa é a pergunta da Fátima Muniz, mas eu passo para a Fernanda para que ela também faça a sua pergunta, aí você responde essas duas questões, e aí tem uma série de perguntas do público, e para que nós possamos também dar uma atenção para esses questionamentos. Aí eu agradeço também a pergunta do Chapéu e a sua participação, e mais uma vez, Chapéu, agradecer pela colaboração que você teve na organização dessa live de suma importância para todos nós. Obrigada, Chapéu. Fernanda. Bom, boa noite, André, obrigada, né, pela contribuição. A minha pergunta também vai no sentido do que o Chapéu apresenta sobre a questão dos espaços, né? Então, assim, no cadastro, por exemplo, ou uma forma de comprovação, você ser um espaço que tem sede, então tem uma estrutura física, às vezes fica muito fácil de você comprovar o direito a receber
a verba, né, o benefício aí, né, enquanto espaço sede, né, enquanto manifestação de espaço físico, né. Então, os gestores, né, culturais que estão ali, ele fica muito fácil, porque ele tem endereço, ele tem um CEP, né, e tem, fora também as comprovações que ele tem que dar, né, dos 24 meses que são exigidos, mas como a gente pensa nesse espaço que se constitui enquanto movimento cultural em si. Quer dizer, aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos diversas manifestações, organizações culturais que se manifestam na rua, se manifestam, como o Chapéu disse, né, vai lá e empresta um pouquinho, um tempo no final de semana, 2, 3 horas, para poder fazer o seu ensaio, aí vai num Sesc ou vai numa praça, quer dizer, mas, historicamente, eles existem, né? Então, assim, como é que essas maneiras, como essas diversidades de espaço constituído em si, como movimento cultural, pode, de certa maneira, comprovar a sua existência e ser beneficiado também com essa lei. Quer dizer, eles têm direito, né? Então, assim, historicamente eles se constituíram, né? Então, eles têm direito a receber também. Quais são as armadilhas que, por exemplo, na lei, pode ser que essas pessoas não recebam, esses grupos não recebam, essas organizações culturais possam ser, sei lá, excluídas, né? Existe essa possibilidade ou não? De forma que elas podem estar aí incluídas e que forma elas podem comprovar? Então, se você puder dar exemplos também, acho que seria bem interessante se você puder dar exemplos também do que eu estou fazendo, estou levantando nesse questionamento também, seria bem interessante para a gente, inclusive, sistematizar, né, para a gente, inclusive, poder apoiar esses espaços de espaços culturais enquanto organização. Obrigada, viu, André? Fernanda, pela pergunta, e obrigada também a Fátima pela pergunta. Eu queria me permitir começar para a pergunta da Fernanda e ir para a pergunta da Fátima. Pode ser nessa sequência? Porque está mais fresca a pergunta, eu acho que fica melhor para articular o pensamento. Pois bem, a Lei Aldir Blanc, quando ela fala de espaço, ela não está falando única e exclusivamente das 4 paredes. Esse é o primeiro argumento que nós precisamos ter conosco para discutir com os gestores públicos de cultura. Ela expande o conceito, é uma premissa que já vem dos pontos de cultura, né? Se vocês pegarem a estrutura do ponto de cultura, que o Célio Turino foi o responsável por implantar, ele já pressupõe um ponto de cultura não como aquele que tem 4 paredes, mas no sentido amplo. Ele e o Gil diz até assim, pode ser um espaço pode ser um espaço até mesmo embaixo de uma sombra de um umbuzeiro, que é uma árvore importante do sertão, né, o umbuzeiro. Então, a Lei Aldir Blanc também fala no sentido de espaço, no sentido expandido. No artigo 8º da lei, e esse é um indicativo para quem quer saber, vai tratar, por exemplo, artigo 8º compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como... Aí vem uma sequência enorme de exemplos do que pode ser compreendido como espaço, que vai desde pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, de artes e estúdios, companhias e escolas de danças, circo, cineclube, centros culturais, casas de cultura. Aí, lá embaixo, eu não vou ler todos porque é uma lista considerável, lá embaixo, que talvez entre no que você está trazendo, por exemplo, eles vão falar assim, e veja que aqui não está assim,
Centro, ele vai falar no item 11, comunidades quilombolas. Percebam, eles estão considerando a comunidade quilombola como espaço, por exemplo, não como as 4 paredes. Aí, mais na frente, eles vão falar assim, no item 13, festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional. Por exemplo, aquilo que que o Chapéu nos traz, por exemplo, das congadas, das folias de reis, né? Elas podem ser justificadas a partir daqui. Porém, a lei também vai falar de um elemento importante, que nós não podemos perder de vista. É preciso, no cadastro, e depois, quando for aferir quem tem ou não direito, comprovar que estava em plena atividade e teve as suas atividades interrompidas por conta da pandemia. Né? Aí, só seguindo, no item 21 tem feiras de artes e artesanato, e tem a questão do teatro de rua, né? Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaço público. A própria lei, que está aqui no artigo 8º, já faz um recorte e dá uns exemplos do que poderão ser compreendidos como espaço. E aqui, por exemplo, mas é importante compreender assim, eu tenho um grupo de teatro de rua e eu faço uma apresentação esporádica na rua, isso se configura como espaço? Não. Talvez, na regulamentação nos municípios, nós vamos ter que estabelecer a regra. Por exemplo, um grupo de teatro que ocupa uma praça sistematicamente e comprova a sua existência, aquele como um espaço simbólico, apesar de ser um espaço público, compreende-se que aquele espaço é compreendido como espaço, aquele espaço público, né? Então, esse, por exemplo, é um exemplo aqui. É a coisa do slam, por exemplo. O slam que acontece numa praça, ocupa uma praça, tem uma organização, acontece sistematicamente, ele pode ser compreendido como espaço. Aí, aqui vem um outro elemento. Como nós vamos pensar o plano para saber quem ganha 3 mil e quem ganha 10 mil? Esse é um elemento estruturante também, que nós vamos ter que pensar nos municípios. Porque, por exemplo, compreende-se que, o slam que ocupa a praça, ele está ocupando a praça, ele não tem gasto de manutenção para manter aquilo, não tem o aluguel, por exemplo, mas ele está garantido como espaço. Quanto que será destinado a esse exemplo? É diferente de um teatro independente que paga lá 3 mil de aluguel, mais o contador, mais água, luz e telefone. E aqui eu queria trazer para essa pergunta um elemento estruturante que pode, inclusive, responder. Aí eu já entro na pergunta da Fátima. É preciso compreender a lei como um conjunto de ações que vão garantir a existência do setor da arte e da cultura. A primeira dela é o subsídio a todo e todas as trabalhadoras do setor da arte e da cultura, aquele de R$600. Então, a primeira linha para alcançar todo mundo é essa. Claro, levando em conta que quem já recebeu o auxílio federal não pode receber de novo, porque não pode ter sombreamento. Se eu sou aposentado, eu não posso receber. Se eu tenho trabalho fixo, eu não posso receber. Ele tem as regras. Então, o segundo é o espaço. E o espaço, ele cumpre, além da função da própria manutenção do espaço, ele cumpre uma outra função, que é fazer, de alguma forma, chegar recurso também aos trabalhadores envolvidos naquele espaço. Lembrem-se que para cada mês que o espaço vai receber um subsídio, ele precisa oferecer uma contrapartida à sociedade, de preferência a escolas públicas, e para isso há de se pensar com generosidade quando for aferir quanto cada espaço vai ganhar, porque o conjunto de trabalhadores vão ter que trabalhar para oferecer uma contrapartida. E foi pensado dessa forma porque seria uma forma de pensar que nesse subsídio tivesse um valor reservado para pagar a contrapartida. Isso faz com que esse dinheiro também chegue nas pessoas. Ok? Esse é um elemento importante. Então, quando for aferir isso, tem que pensar que tem que cobrir também o valor da contrapartida, da apresentação que vai ser oferecida à escola, do curso, desses profissionais que vão oferecer, porque senão nós vamos penalizar ainda mais o trabalhador
que já está penalizado por conta da pandemia. Ele ainda vai ter que fazer um trabalho num tempo que ele deveria estar trabalhando para conseguir recursos. Esse é o elemento importante. Eu acho que isso, de certa forma, eu trago alguma luz para o que você coloca quanto espaço. Eu entro agora na questão da Fátima, que ela coloca como da questão das MEIs, dos trabalhadores. Primeiro, nós temos que compreender que o subsídio a pessoas, o subsídio item 1, ele é destinado a todos os trabalhadores da cadeia do setor da arte e da cultura, não aos artistas, aos atores, aos diretores, aos artistas plásticos. Eles também estão inseridos nisso. Mas todo e qualquer trabalhador do setor da arte e da cultura, como ele vai ter acesso? Ele vai ter que se cadastrar, né? E a partir desse cadastro vai aferir se ele tem, se ele atende os requisitos de receber ou não. Nós já colocamos aqui, por exemplo, se ganhou mais que 28.600 em 2018, não pode, segue o mesmo princípio da renda básica federal. Então, esse é um elemento importante. Mas todo e qualquer trabalhador do setor da cultura, maquiador, escritor, técnico de luz, de som, ele pode se inserir a partir do item 1 da lei. Ele não tem que devolver nenhum tipo de contrapartida por conta desse recurso, né? Isso é uma renda emergencial, né? Isso estava na pergunta da Fátima, né, sobre a questão das MEIs. A MEI pode ser um elemento importante para aferir que ele é um trabalhador do setor da arte e da cultura, mas a lei também vai falar de autodeclaração, por exemplo. Vai falar, por exemplo, de portfólio. Ele pode apresentar um portfólio dizendo que ele trabalha nisso, sabe, que ele fez tal produção, isso, aquilo, outro. E aí, como é que vai estabelecer isso? No cadastro. E depois para aferir isso, né? E aí eu acho que, de certa forma, eu respondo o questionamento que Fátima nos faz, um questionamento importante, e é preciso ter claro isso. Mas, como eu falei, a lei tem que ser pensada globalmente. Aí nós vamos pensar assim, mas um mestre da cultura popular, como é que ele vai fazer? Geralmente eles são aposentados porque eles têm uma idade mais avançada, têm mais de 60 anos, sabe? Se eles são aposentados, eles não podem receber renda emergencial, mas eles também não são espaços. Por isso, nós vamos ter que olhar com muito carinho e cuidado para o plano de editais, compra direta, para saber quem não foi beneficiado ainda com os recursos emergencial da Aldir Blanc e corrigir as distorções. E, nesse sentido, a nossa defesa contra a organização da sociedade civil é preciso que o comitê, o grupo de trabalho nos municípios, seja, no mínimo, paritário. Se tiver conselho, que o conselho também faça parte dele, mas não seja conselho e órgão gestor, mas que a gente tenha outras representações da sociedade civil para pensar esses planos de aplicação, para justamente corrigir as distorções, para fazer com que o recurso chegue na periferia, no mestre da cultura popular, naquele que não foi atendido ainda através do espaço, do subsídio, né? Assim, com esses conjuntos todos, a gente consegue alcançar todo o setor da arte e da cultura. Muito boa a sua exposição. O Adelino quer fazer alguma consideração ou você faz depois ao final, Adelino? Eu faço ao final, porque a gente tem algumas perguntas importantes, né, Rai? Tá. Eu quero agradecer a Fernanda pela formulação desse questionamento, e aí eu vou chamar a Júlia, e vou, junto com a Júlia, eu vou ler vou ler uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, que é a Uira Ariaki. Ela diz o seguinte: quem já é MEI e já recebe o auxílio emergencial, vai poder receber também pela lei Aldir Blanc? Então, eu quero fazer essa pergunta e você vai responder essa pergunta junto com a pergunta da Júlia, que é das artes visuais. A fala com sua, Júlia.
Obrigada, Rai, muito obrigada, Adelino, André. Bom, André, agora pensando um pouco, a minha maior dúvida era a respeito dos critérios dos artistas, né, de quem poderia estar se inscrevendo como artista, currículo e tudo mais. E você falou já um pouco a respeito desses critérios, sobre como que vai ser a distribuição também desse recurso. Então, fica agora o questionamento até para a gente poder já entrar um pouco sobre a fiscalização de quando que a gente vai estar recebendo esse recurso e quem vai estar recebendo primeiro. Se vão ser os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, se vão ser as casas, os pontos de culturas que já estão fechados há algum tempo, né, desde março também, que estão parados, os editais, né? Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Beleza. Eu vou responder o questionamento da Uira, porque eu acho que ele é bem objetivo, e aí a gente já fala um pouco sobre os prazos, né, para a gente compreender, de fato, quando esse dinheiro chegará à ponta, que é o que nos interessa. Para a Uira faz o questionamento, quem é MEI e que já recebe o auxílio emergencial, se tem direito ao auxílio, né? Ao item 1 da lei, que fala de renda emergencial a pessoas físicas, essa pessoa não pode receber, porque a própria lei diz que quem recebeu o auxílio emergencial oferecido pelo governo está impedido de receber esse auxílio. Então, se a pessoa já recebeu, ela não pode acessar o item 1. Porém, ela pode, de alguma forma, acessar, ou através do espaço, porque ela pode estar vinculada a um espaço e receber um pagamento da contrapartida que vai ser oferecida, ou ela pode, por exemplo, ser beneficiada com um edital, ela pode ser contemplada com um edital, o grupo dela pode ser contratado naquele item 3, entendeu? Então, assim, é preciso ter claro que só impede o item 1, tá? E é preciso ter claro. Uma outra questão em relação aos impedimentos, tanto o Estado quanto o município, eles vão oferecer editais, compras diretas e tudo mais. Só que a lei diz que você não pode ser beneficiado 2 vezes no item 3. Então, se você acessar um edital no município, você não pode acessar um no Estado, por exemplo. E aí está se pensando agora os mecanismos para que não tenha sombreamento entre, eu entro, pego no município, depois eu vou para o Estado, que vai oferecer edital também, e pego lá. Esse é um outro elemento importante. Mas eu recebi o auxílio, eu posso ser contemplado com o edital, por exemplo. E que é a pergunta da Uira, né? A Uira, inclusive, aqui de São José dos Campos, também uma batalhadora da arte e da cultura. Em relação aos prazos, eu acho que a gente precisa ter uma noção dos prazos, de um modo geral, que já aponta aí quando, de fato, o dinheiro chegará nas pontas, né, na ponta onde precisamos. Então, nós estamos no período da regulamentação, né, existe uma negociação, e hoje nós tivemos uma importante vitória. O grupo que negociava com o ministro do Turismo estava enfrentando uma dificuldade gigantesca, porque eles não queriam reconhecer que CPFs pudessem representar espaços, teriam que ser CNPJ. E aí eles toparam e vão regulamentar que CPFs, assim como é nos pontos de cultura, os pontos de cultura já adotam esse princípio, também podem representar espaços, né? Então vai ter lá os mecanismos e tudo mais. Isso foi uma grande vitória. Mas vamos entender os prazos. Essa regulamentação está sendo feita agora, né? Eles têm até dia 29 para estabelecer essa regulamentação. Possivelmente, as informações é que até a semana que vem essa regulamentação vai sair, porque está bem avançada, já está pactuado, já definiu na federação que a pactuação, que o Estado vai ficar com auxílio a pessoas e os editais, o item 3, porém, se sobrar dinheiro, os estados também podem assumir espaços, se sobrar dinheiro. O item 2, que é o subsídio a espaços e os editais, os municípios vão assumir. Não pode ter sombreamento entre os estados e os municípios. Então, uma pessoa, um espaço, se, por exemplo, se o município, se o estado
for oferecer prêmio a espaços, não pode receber no município, no estado. Isso já está claro, isso é um pressuposto da lei, ok? Então, possivelmente a regulamentação sai na semana que vem. Existe uma data que, até o dia 25 desse mês, o Ministério do Turismo vai abrir a plataforma Mais Brasil e todos os municípios vão colocar ali as informações necessárias para receber os recursos. A partir do dia 6 está previsto para os recursos começarem a ser destinados aos estados e aos municípios. Os municípios têm, a partir do momento que chega o recurso, a não ser que mude alguma coisa na regulamentação, por isso é importante esperar a regulamentação para a gente ter certeza disso que nós estamos falando, mas, a princípio, assim que o recurso chega, o município tem até 60 dias para apresentar o plano de utilização desses recursos, que são esses planos todos que nós estamos falando, né? Quanto vai ser para os espaços, como é que vai gastar o dinheiro. E tem até o dia 31 de dezembro para utilizar o recurso. Ok? Esses são os prazos mais ou menos previstos para isso. O que tem acontecido agora é que a gente tem trabalhado muito forte no estado inteiro, junto aos municípios, para que os municípios, por exemplo, lancem agora os cadastros, porque os cadastros são importantes para além da Aldir Blanc. Porque se nós já tivermos mapeado os espaços, as pessoas, nós vamos agilizar o processo. Uma vez que subsídio a espaço é transferência de renda. Você atendeu o que é exigido, automaticamente você tem que receber esse dinheiro. Ok? Um outro elemento importante, a lei fala de auxílio, renda emergencial. Então, para quem está escutando, se o seu gestor aí da sua cidade vier com o papo, daquele velho papo da lei 8666, que é a lei das licitações, ela não se aplica ao Aldir Blanc. A Aldir Blanc está tratando a partir do decreto de calamidade pública. Então, ela pode ser regulada, flexibilizando todos aqueles prazos, porque a 8666 diz que fala de 45 dias de inscrição, 5 dias de recursos e tudo mais. Ela não se aplica aí. Mas, grosso modo, e aí isso é um palpite, não é uma certeza, a gente vai começar, de fato, a receber o dinheiro lá para começo de setembro. Isso é o que eu arrisco dizer, ok? Quem tiver mais organizado, quem tiver com o cadastro pronto, quem tiver com os planos prontos, com certeza aí pode acelerar esse processo. E aqui entra o nosso compromisso de cidadão, que nós precisamos pressionar o poder público para que esses mecanismos todos, cadastro, comitê, que é o grupo de trabalho que vai pensar os planos, que os planos eles fiquem prontos, porque o dinheiro chegando, a gente possa fazer com que o dinheiro saia. Ótimo, André. Eu vou agradecer a Júlia. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu, Gil, pela sua colaboração, pela sua participação. Seja bem-vinda ao coletivo, né, aqui conosco. Muito importante sua participação. Muito obrigada, tá? Obrigada. Valeu, tá? Um abraço. Agora eu vou chamar a Sandra e eu vou fazer duas leituras de duas questões que aí você responde junto com a da Sandra. Tudo bem? Eu vou ler a da Elda Eca. Ela diz o seguinte: espaço cultural que for contemplado no inciso 2 poderá concorrer nos editais e chamadas públicas com projetos? E tem a pergunta do Carlos Jerônimo Vieira, que ele diz o seguinte: um dos grandes problemas é saber quem fica com o quê. O Estado ficará com o auxílio e os municípios com espaços e editais? Gostaria de saber mais sobre essa questão. Então, tem essas duas questões dos internautas, e eu abro a fala para a nossa grande amiga, minha amiga querida, Sandra Rodrigues. Obrigada. Para fazer a sua intervenção e seu questionamento, sua pergunta. Boa noite. André, é o seguinte, tem uma pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu, porque os músicos que tocam na noite, como que eles receberiam, como eles poderiam acessar esses recursos?
recursos? É fazendo cadastro, você já respondeu isso. E só como pessoa física? Entendeu? E os bares que oferecem músicas ao vivo também têm direito a receber algum recurso? Talvez eu possa até ler, tem mais uma questão e você responder no conjunto, tudo bem, André? Pode ser. A última questão que tem é do Toninho Correia, e a questão é que ele diz, a questão que foi falada pelo governo federal, que o beneficiado pela lei AD vai oferecer artes nas escolas públicas. É verdade? Como vai funcionar isso? Então, vamos lá. Eu já respondi mais ou menos quando eu falei da contrapartida em relação à questão da escola pública. Eu vou dar um apanhado, aí eu venho para a questão da Sandra, e aí a gente vai para as outras. Pode ser, Sandra? Pode, querido, fica à vontade. Tá. A lei prevê que os espaços que recebam o auxílio emergencial, para cada mês que o espaço receba, ele ofereça uma contrapartida à sociedade civil, de preferência a escolas públicas. De preferência a escola pública. Nós vamos ter situações que talvez nós vamos ter algumas dificuldades, por exemplo, em oferecer a escola pública, né? Então, assim, preferencialmente, não é obrigatoriamente, né? Esse é o primeiro item. E também a lei, ela não estabelece que tem que ser apresentações. Pode ser apresentações, mas pode ser um curso. Ele tem que ter algum tipo de contrapartida. E esse elemento foi um elemento importante para a gente ter as unanimidades, inclusive do centrão, da direita e tudo mais, porque se entendia ali que existia um retorno à sociedade, né? O Rodrigo Maia foi um defensor de que a contrapartida da sociedade tivesse no projeto de lei. Então, existe, sim, uma contrapartida, preferencialmente a escolas públicas, tá? Mas é preciso ter claro, não é obrigatoriamente, só colocando isso. Por exemplo, um grupo que ocupa uma praça e que aquele é o seu espaço de resistência, aí precisa saber como que é o ajuste. A escola vem até aquele espaço, ele vai até a escola, então isso fica aberto e isso vai poder ser construído, talvez, inclusive, na regulamentação. Esse é um ponto. Sandra traz uma questão que eu acho bastante importante, a lei de emergência cultural, ela é uma lei para o setor da arte e da cultura. Nós precisamos compreender, por exemplo, que o bar, ele pertence a outro segmento, né, que é comércio, né? O músico que trabalha no bar, ele está sendo atendido através do auxílio a pessoas. Mas o espaço, ele precisa ter finalidade cultural ou artística, né? Ele precisa estar encaixado neste lugar. Nesse sentido, se você pegar a própria identidade lá, jurídica, o bar, ele se encaixa em outra categoria, né? Então, por isso, ele não está inserido como espaço cultural, né? É diferente, por exemplo, de um bar num espaço cultural. Aí, na verdade, não é o bar que está sendo atendido, mas é o espaço que tem um bar dentro. É importante a gente ter claro, tem que ter a finalidade cultural, né, na própria existência dele, né? Só respondendo a sua questão. Em relação aos músicos, os músicos, por exemplo, eles, essencialmente, no auxílio emergencial, na renda emergencial dos R$600, as 3 prestações, e aqui tem um outro elemento importante para quem está nos escutando. A lei fala que será um pagamento retroativo a partir do dia 1º de junho. Então, ela diz que, a partir do momento que foi aferido que você tem o direito a esse recurso, você receberá as 3 parcelas retroativamente, porque está contando a partir do dia 1º de junho. Tá? Esse é um elemento importante. Está no texto da lei, se vocês olharem, vocês vão conferir lá. Aí eu acho que eu respondi a sua questão.
A Elda, a pergunta da Elda foi... tá. O espaço que recebe subsídio, ele pode acessar os editais? Não deve, porque mesmo sendo um valor que a cultura nunca recebeu, 3 bilhões, é 2 vezes o que a Lei Rouanet coloca por ano, ele não será recurso suficiente para socorrer o setor da cultura, para salvaguardar o setor da cultura a contento, né? Isso é importantíssimo a gente ter claro. Então, assim, quando a lei não fala que não pode ter sombreamento, né? Ser beneficiado 2 vezes. Esse é o caso. Eu entendo que se o espaço ele já foi atendido, quando pensarmos nos editais, nós temos que pensar outros segmentos e outros agentes da cultura que não foram ainda atendidos pela Lei Aldir Blanc, né? Isso, inclusive, tem que ser um princípio nosso como cidadão, como alguém que luta pelo coletivo, né? E aí tem a outra pergunta foi a questão da pactuação entre estados e municípios, né? Quem vai pagar o quê? Vai sair na regulamentação essa pactuação, a regulamentação federal que foi construída, negociada agora, que se fechou hoje, inclusive, a negociação. Então, foi pactuado e sairá já de Brasília que o Estado assumirá o item 1, que é renda emergencial às pessoas, os R$600, as 3 parcelas de R$600, e o item 3. E que os municípios assumirão, então, o item 2, subsídio a espaços, né? E também o item 3. Então, a pactuação entre estados e municípios ficou desta forma. A gente tem que esperar a regulamentação para confirmar isso que está acordado, mas foi isso acordado e pactuado. E eu acho que dessa forma eu respondi as questões. Eu não sei se Sandra se sente contemplada ou se você queria trazer mais alguma questão, a gente pode conversar. Está perfeito, querido. Tudo respondido. Vou agradecer, Sandra, pela sua colaboração, a sua participação aqui conosco. E aí eu vou agora meio que encerrando, acho que não tem nenhuma outra questão. Só gostaria de dizer que tem algumas pontuações, e com relação, por exemplo, se nós já temos esta comissão, esse comitê já foi constituído, e ainda não tem tem uma comissão que tem discutido essa questão, né? Nós já temos uma comissão, inclusive o Antônio Chapéu faz parte dessa comissão, a Fernanda faz parte dessa comissão, mas ainda não está regulamentada essa comissão. E aí o André deu um destaque super importante, que é esse papel que vai exercer a organização social desse segmento, dessa categoria. Porque a partir desta organização é que vai ser garantida a transparência, o controle social e o destino dos recursos. E aqui em Piracicaba nós temos embora nós tenhamos um conselho, mas ele não é atuante. Até agora ele não fez nenhuma discussão sobre todo este problema que a classe artística está sofrendo, não fez nenhum tipo de manifestação. Então, assim, eu acho que nós vamos precisar, esse segmento vai precisar ter uma ação muito efetiva, forte, porque uma vez que o conselho está constituído, e a gente sabe muito bem como a secretária, ela atua no que diz a questão da cultura, de beneficiar o amigo do rei, a gente vai precisar, então, ter uma efetiva participação para que este segmento seja atendido nas suas necessidades,
e esses recursos, eles cheguem, de fato, onde devem chegar, nas mãos de quem, de fato, deve chegar, porque simplesmente pode não ser executado. E aí, é a partir da pressão da população, nossa toda, para que este recurso venha parar nas mãos deste segmento da sociedade tão importante. E aí o André já falou do que significa, até do ponto de vista econômico, o retorno que a cultura traz para a riqueza do nosso país. Então, a gente precisa ter um olhar muito especial para essa população, para esse segmento da sociedade, e valorizá-lo em todos os aspectos. E aí eu passo a fala para o Adelino, para que ele possa fazer, né, se manifestar também, e aí a gente já vai encerrando a nossa live, porque já faz aí, vai estar próximo de 1h30, mas eu acho que foi muito interessante, muito importante esse debate, mas ele não se esgota, ele tem que continuar sendo discutido. E aí, então, com você, professora Adelino. Obrigado, Rai. Obrigado, André, pela sua disponibilidade, não é? Em destrinchar, em fazer conosco essa leitura pormenorizada da lei. E eu tirei algumas lições, eu fui anotando tudo que o André falava. Eu não sou da área da cultura, eu sou professor da área da cultura no sentido mais restrito, né, mas no sentido amplo, sim, né? Sou professor no campo da filosofia, e uma das coisas que eu queria destacar, de tudo que a gente refletiu aqui, com tantas perguntas importantes, com a ampla participação dos artistas locais, primeiro, a necessidade da formação de um comitê com ampla representatividade. Acho que o André toca num ponto fundamental, que vai além do Conselho de Cultura, mas esse comitê que dialoga também com o Conselho, com o poder público, e que é formado por amplos, né, por vários setores da sociedade civil. Eu acho que essa é uma tarefa urgente, que fica aí para nós, em Piracicaba, implementarmos, né? Eu tenho acompanhado a discussão da Lei Aldir Blanc, e eu sei que começou em Piracicaba o cadastro dos artistas, né, de todos que atuam no campo da cultura. Então, é importante que esse cadastro, que as pessoas se cadastrem, não é? E que se organizem. E aí é o segundo ponto da minha fala. Quando o André faz essa exposição da lei, da letra da lei, do rigor, do cuidado, é evidente que é preciso toda uma dimensão de cuidado para que não tenha, né, espaço para nenhum tipo de fraude, e a gente sabe que a fraude não vem dos artistas, a fraude vem de quem está ali, não é, na gestão dos recursos. Então, é muito importante essa ampla participação, esse caráter popular e democrático, né? E, nesse sentido, nós somos chamados, nesse momento, a fazermos a luta política que passa pela cobrança da organização desse comitê, como a Rai colocou muito bem, da organização dos artistas. Essa live já é um caminho de organização, né? E, nessa organização, a composição de um núcleo que comece a pensar a cultura, que é um núcleo que já pensa, mas que efetivamente assuma esse protagonismo de pensar a cultura em Piracicaba. Um outro ponto que o André colocou, e me chamou a atenção, é justamente quando a querida Sandra perguntou sobre os bares, né? E aí o André falou da contrapartida. Na verdade, André, nós vivemos numa visão muito pragmática, não é? Como se a cultura em si já não tivesse eu diria, uma relevância. Quando você fala, olha, tem que ter uma contrapartida, então os artistas vão para as escolas. É evidente que levar arte para as escolas públicas deve fazer parte de projeto de qualquer país, né? É fundamental
É triste ver a carência, a ausência da presença da arte, mas não no sentido de contrapartida. Aí eu queria politizar um pouco no sentido, né, na direção de dizer a arte tem um valor em si, né? Nós devemos ter o auxílio emergencial porque nós acreditamos na arte como uma dimensão fundamental no processo de civilização, mas também no nosso processo pessoal de humanização. Por isso, é preciso que em Piracicaba essa dimensão da arte nas escolas, né, nos espaços públicos, na praça, que os nossos artistas se sintam também corresponsáveis e sejam percebidos assim pela nossa sociedade, né? Como aqueles que realizam e que fazem acontecer uma dimensão que é tão cara, não é? Que é o que somos, humanos, e é na arte que a nossa humanidade melhor aparece, melhor se revela. Eu queria agradecer a esse empenho da querida companheira Rai, que tem aí militado no campo da cultura. Queria agradecer a todos os artistas que falaram, né? A querida Sandra, a Fátima Muniz não pôde falar, mas deixou aqui a mensagem, a Fernanda, a Júlia, que eu também não conhecia, uma alegria conhecer, e todos que deixaram a mensagem, né? E dizer que nós precisamos defender nesse momento emergencial, que os recursos cheguem, né? Que os espaços e que todo o trâmite burocrático não seja um impedimento para que alcancemos, né, a efetivação desse direito. Não é algo dado, né? Acho que o André falou muito bem disso, quando ele diz que esses 3 bilhões, na verdade, não são desvios, não são recursos a mais. Aliás, é mais um motivo para não se falar em contrapartida, no sentido da troca, né? Esse dinheiro não é dado, esse dinheiro já era destinado para a cultura e não foi empregado, né, de forma irresponsável em relação ao fomento da nossa cultura. É preciso pensar a arte como uma dimensão essencial da vida. Sem arte, o que nós somos, né? Por isso que a Lei Aldir Blanc ela deve ser celebrada nessa perspectiva, de entender que a sociedade precisa da arte. E os artistas são sujeitos, né, da promoção daquilo que nós entendemos como cidadania de alta intensidade. Muito obrigado, Rai. Volto a palavra para você. Obrigado, André. Obrigada, Adelino. Eu vou passar a fala agora para o André, para fazer as suas considerações finais. Mas, André, eu vou pedir licença para ler uma pergunta de um internauta que eu acho que vale a pena observar para essa pergunta. E ele coloca, inclusive, essa pergunta como uma questão de uma curiosidade, mas eu acho que ela é de extrema importância, que é com relação aos circos. E ele diz, eu acho que é bem interessante, porque o circo tem um papel importante, ele faz parte do mundo das artes, né? E aí ele diz o seguinte, quanto aos circos, o espaço é do município onde ele está montado ou ele deverá ir para a cidade de origem? Outra é quantos aos parques de diversão que entra como lazer? Como podemos resolver isso? Acho que seria interessante você fazer sobre essa questão específica, e aí também já fazendo as suas considerações finais, tudo bem? Eu agradeço, aproveitar da sua presença aqui e a gente explorar para responder mais essa questão aí. Essa é uma questão importante em relação aos circos. Eles estão garantidos como espaços de cultura, de arte e cultura. Inclusive, no item 4, que vai falar naquela lista de espaços, eles estão colocados lá, circos, né? E também vai falar da questão dos parques, onde ele já colocou. Há uma compreensão que o município que pagará o recurso ao circo é o município de origem. Porém,
aqui nós temos uma questão que nós vamos ter que ainda debater, e isso é importante deixar claro. As respostas da Lei Aldir Blanc não estão todas claras, nós estamos construindo à medida que vamos fazendo. Por exemplo, se você pensar, dependendo da distância que o circo está da sua cidade de origem, você pode penalizar este circo para receber este recurso. Nós vamos ter que travar essa discussão. E aí eu estou falando de forma muito pessoal, e essa é uma defesa que eu tendo a fazer. Eu acho que a cidade que está sediando o circo deveria assumir o circo como espaço, né, para facilitar com que esse dinheiro, de fato, chegue no circo, que está sendo extremamente penalizado. Porque toda a estrutura do circo, as pessoas que trabalham no circo, geralmente estão acampadas, né, no período de quarentena, não pode receber público, e aí nós vamos penalizar onde as pessoas não podem se deslocar para que essas pessoas se desloquem. Então, essa é uma pergunta essencial. Isso que eu estou falando é uma posição pessoal, mas eu acho que nós temos que fazer este enfrentamento para que a cidade que está sediando o circo assuma o pagamento deste recurso ao circo e aos parques também, como foi colocado aqui. Não faz sentido, né, que as pessoas se desloquem para acessar este recurso. Aproveitando, então, já indo finalmente da nossa conversa, eu quero dizer que particularmente, eu me sinto muito contente em falar sobre arte e cultura, principalmente no momento histórico em que vivemos, no governo em que vivemos, um governo que atribuiu aos artistas, aos intelectuais, aos pensadores, atribuiu o título de inimigo público, aqueles que precisam ser combatidos e eliminados. A Lei Aldir Blanc, na verdade, é a nossa vingança contra esse governo fascista, né, retrógrado, no momento onde tudo parecia que seria impossível aprovar uma lei como essa. Nós conseguimos colocar essa cunha nessa desconstrução que o governo tem imprimido no nosso país. Então, eu confesso que assim, tenho ido conversar com os meus pares em todos os lugares, por isso o Chapéu diz que eu faço uma live a cada meia hora. Não é tão assim, mas é quase isso. Mas com uma felicidade gigantesca, porque é um momento de comemoração e de alegria. Eu queria deixar um abraço à Rosângela também, né, que é uma batalhadora também da cultura, né, que é uma pessoa que tem lutado bastante, e a todos vocês, todas e todos que aqui dividiram essa live comigo, esse bate-papo tão importante, ao professor Adelino, que vem justamente desse campo do conhecimento, da filosofia, campo tão combatido, né? Faço votos que saia vitorioso dessa batalha que vai empreender agora. Obrigado, Rai, obrigado a todos que aqui estiveram, que nos assistem aí através das redes sociais, muito obrigado. E que esse debate seja apenas mais uma parte do que temos que fazer, do que temos que estar, a partir de agora, em estado de conferência constante e permanente. Nós temos um desafio quanto cidadão, que é fazer com que todo mundo do setor da arte e da cultura saiba da Lei Aldir Blanc, cadastre-se todo mundo, todos os espaços, todos os artistas, todos os fazedores de cultura, para que, de fato, nós tenhamos um panorama do que é o setor da arte e da cultura. Muito obrigado. Valeu. Ai, muita gratidão mesmo pela sua participação aqui conosco, André. Foi muito esclarecedor, né? Tudo que você nos trouxe aqui foi um aprendizado, foi uma aula sobre a Lei Aldir Blanc. Acho que nós saímos daqui com muito mais elementos para que nós possamos fazer esse enfrentamento. E nós precisamos fazer uma campanha na cidade, eu acho que exigir que o poder público, inclusive, faça essa campanha para que todas aquelas pessoas que estão no mundo das artes, que produzem artes nessa cidade, possa ter acesso à cultura popular, todo segmento tenha
acesso a essas informações, possam se cadastrar e que nós possamos fazer com que essa lei atenda a esse segmento tão importante da nossa sociedade. A cultura é vida, a cultura transforma as vidas das pessoas, faz com que nós saiamos do lugar comum para um outro lugar, ele é transformador, é revolucionário. E agora, inclusive, essa instituição desse Sistema Nacional de Cultura, ele vai ser muito importante. Nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Então, assim, eu quero, em nome de toda a categoria, de todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, das culturas, agradecer a você por estar aqui conosco. Muito provavelmente nós vamos chamá-lo novamente, né, porque acho que outros esclarecimentos se farão necessários, então que nós possamos contar sempre com você. Agradecer o nosso amigo querido Adelino, e por toda essa contribuição que sempre nos dá. O Adelino sempre, nas lives que tem participado, nos enche de alegria, nos enche de conhecimento, e sempre agrega novos valores nas nossas vidas. Muito obrigada, professora Adelino, muito obrigada mesmo. Obrigada a Fátima Muniz, agradeço imensamente a Fernanda Ferreira, a Gil Zen, a Sandra, ao Chapéu, que teve essa grande contribuição, né, de trazer o André para cá, porque é ele que tem o contato com o André, e nos proporcionar essa grande oportunidade. Muito obrigada, e que nós possamos nos fortalecer enquanto coletivo e nos darmos as mãos. Aliás, não podemos soltar as mãos de ninguém. A gente precisa estar de mãos dadas, e é assim que nós vamos resistir, não soltando as mãos de ninguém. E esta lei é uma vitória, e nós precisamos de outras vitórias, que é dizer fora Bolsonaro, e ele tem que cair fora mesmo, sabe? Então, eu acho com essa palavra de ordem que está na nossa pauta, e que essas pessoas, todas as pessoas que estão comprometidas com a democracia, com o fortalecimento da participação popular e com todo assim, dos avanços que são necessários, que nós encerramos esta live para que nós nos fortaleçamos, porque só individualmente não tem saída. A saída é coletiva. Então, que nós nos fortaleçamos coletivamente, e é muito bom saber que nós estamos aqui, mas tem o André, lá em São José dos Campos, e tem milhares de outras pessoas com os mesmos objetivos que o nosso. Então, muito obrigada, e contamos sempre com mais outras vezes que você possa estar aqui conosco, André. Obrigada ao Vanderlei, que está lá nos bastidores, e obrigada a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Não vai dar para fazer a leitura de todos os nomes, mas o quão importante é a participação de cada uma dessas pessoas aqui pela internet, nos acompanhando, e que possam ser os propagadores desses conhecimentos que nós tivemos aqui, e cada uma dessas pessoas que conheça um artista, conheça alguém né, que está aí no mundo das artes e das culturas, que possa ser um propagador e chamar para participar aqui juntamente conosco, né? Nós temos o Ponto de Cultura, que está aqui na rua
na Dom Pedro II, 1313, e então que a gente possa, ó, o número 1313, olha que maravilha, então, que seja ali talvez um ponto de referência para que as pessoas possam acessar. Tem, inclusive está aí nas redes sociais, o Ponto de Cultura. O Chapéu é uma pessoa importante, faz parte do Ponto de Cultura, e aí que a gente possa avançar na execução dessa lei e no atendimento às necessidades das pessoas que realmente precisam. Então, terminamos aqui essa live, agradecendo todas as pessoas que colaboraram aqui conosco para ela acontecer. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.